Em mais um episódio da série Viver de Ações, esse é o número 18, eu vou mostrar para vocês como é que foi o desempenho da carteira ao longo do último mês, lembrando que esse mês não foi bom para o Ibovespa. Se a gente pega desde o último episódio, que foi gravado no dia 15/5, até agora, enquanto eu gravo, dia 12/6, nós temos um desempenho negativo de 6,31%. No ano, enquanto eu gravo, a gente está com um desempenho negativo de 9,6% no Ibovespa. Acabamos de perder os 120 mil pontos. Só que além desse tradicional giro da carteira, eu também vou comparar o desempenho das minhas ações com uma carteira que eu montei utilizando o ChatGPT lá no ano passado, no mês de maio. Para quem quiser ver esse vídeo, inclusive, vou deixar o cartão aparecendo por aqui. E o que eu fiz foi simplesmente colocar uma série de prompts no ChatGPT para que ele montasse uma carteira com 15 ativos. Na ocasião, ele escolheu um desses ativos como Lynx, que depois foi comprada pela Stone, que não é negociada aqui no Brasil, somente via BDR, mas a liquidez já é muito mais baixa, então nós tiramos um ativo, ficamos com 14. Eu cadastrei lá no iProfit, o programa que eu uso para monitorar minha carteira, e agora, já passado um ano, a gente pode ver o desempenho das ações escolhidas pelo ChatGPT lá atrás e comparar com as ações escolhidas por mim e comparar ambos também com o Ibovespa. Então, quem será que foi melhor? O homem, a máquina ou simplesmente investimento passivo indexado em Ibovespa? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. O vídeo de hoje tem patrocínio da Asus, uma insurtech parceira aqui do canal que veio para o mercado com a missão de democratizar e facilitar o acesso ao seguro de vida. Na Asus você encontra a contratação do seguro através de um processo simplificado, sem burocracia, sem letras miúdas, sem ter que enviar exames e laudos médicos e principalmente com um preço justo. Para você que quer cotar o seu seguro, isso é muito rápido, é questão de apenas alguns minutos, você pode fazer isso no link que está aqui na descrição. Qualquer dúvida, você pode chamar alguém da Asus através de um link de WhatsApp que está na página. Agora, entrando aqui no iProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira e também utilizei para montar essa carteira com as ações escolhidas pelo ChatGPT, e vamos ver quais foram os ativos que ele escolheu lá atrás, os 14 ativos. Nós temos aqui os 14, agora com pesos diferentes, mas na época qual foi a proposta? Eu falei para o ChatGPT que ele tinha 100 mil reais para investir em 15 ativos, no final acabaram sendo 14 pela questão da Lynx, que é a Stone, que era listada lá fora, eu não queria o BDR por conta de liquidez, e dentro dos 14 ativos a gente distribuiu o dinheiro de uma maneira quase igualitária, com pequenas diferenças por conta do preço da ação, questão de lote, mas foi mais ou menos R$ 7.140 investidos em cada posição. Algumas posições cresceram, outras diminuíram. Quais eram os nomes presentes na carteira? Começando pelas empresas de commodities, o ChatGPT escolheu Petrobras, colocamos Petri 4, né, preferencial, e Vale 3. Em bancos, Itube 4 e BBDC 4, Itaú e Bradesco preferencial. Varejo, e aqui foi onde eu vi o grande risco para o ChatGPT na época, até comentei com ele, né, você tem coragem, irmão, porque ele colocou Magazine Luiza e Casas Bahia. E aí, das duas, uma, ou a carteira iria subir muito, com o varejo se apreciando, com o cenário de queda de juros, que era o que a gente tinha na época desenhado. Vamos lembrar que em 31 de maio, o juro no Brasil era de 13,75% ao ano. Essa era a Selic da época. Em agosto, a Selic começou a cair. Tivemos uma série de cortes, então o ChatGPT estava antecipando esse cenário e achando que isso poderia provocar um reprecificamento das ações do varejo. Ele colocou duas na carteira. E no final, não foi muito bem isso que aconteceu. Apesar do juro ter caído, o varejo não andou tanto assim. Na verdade, muito pelo contrário, como nós veremos. Também colocou de alimentos e bebidas Ambev, ação Ambev 3. No segmento de saúde, ele colocou Raia Drogasil e Hapvida. Raia Drogasil, em termos de desempenho histórico, uma das melhores ações da Bolsa, ambas só têm ordinárias. Energia Equatorial e CPFL Energia. Infraestrutura CCRO3 e Ecorredovias, Ecor 3. E de tecnologia, ele colocou TOTUS, código TOTS 3. E aí, de cara, quando a gente entra na carteira, o que chama atenção? Logicamente, os valores vão ter variado ao longo do tempo, mas do total da carteira, veja aqui que os 100% somam R$ 88.081,73, abaixo dos 100 mil investidos inicialmente. Isso já mostra que o desempenho na carteira foi negativo durante o período. E se a gente olha os destaques negativos, e por aqui já podemos ver isso, veja que os nomes com menor participação na carteira, 2,51 e 0,84, são justamente as ações do varejo, a parte da aposta arriscada feita pelo ChatGPT, como Magazine Luiza e Casas Bahia. Aqui cabe um parênteses, né? Porque a gente não deu a chance do ChatGPT poder rebalancear essa carteira ao longo do tempo. Simplesmente foi um ano parado, o que ele comprou ele tinha que ficar segurando. Contudo, eu também informei isso no prompt. Eu não escondi a regra do jogo, falei que era realmente para comprar e ficar um ano segurando. Para olhar melhor os dados, vamos aqui na tela da posição detalhada. Aqui a gente vê valor de compra, valor atual, qual foi o desempenho ao longo desse tempo em relação ao preço médio, sem contar a questão dos proventos. Os proventos a gente vê em outra tela.
Legal. Vindo para cá, a gente vai ordenar em termos percentuais do maior ganho para o menor. Então, das 14 posições escolhidas, a que deu o melhor resultado foi Petrobras. Sem contar dividendo, a ação subiu 37,4%. Depois nós tivemos Banco Itaú, 19,38%, CPFL Energia, 7,69%, Equatorial, 3,48% e TOTVS subindo 0,42%. Os outros 9 nomes da carteira, todos deram prejuízo, alguns pequenos prejuízos, 1%, 4%, 5% aqui no caso da Vale, alguns já maiores, Bradesco com 18%. Lembrando que Bradesco é um dos poucos nomes que eu tenho em comum com o ChatGPT, só muda a questão da ação, eu tenho a ordinária, ele tem a preferencial, mas eu também tomei na cabeça com o Bradesco. Acho que foi o principal erro que eu cometi ano passado, porque eu poderia ter comprado Itaú, que era a escolha, vamos dizer assim, mais óbvia, sem muita análise, mas eu quis escolher aquela empresa que eu pensei, não, tá passando por um mau momento, vai ter depois um catch-up, vai voltar a ser uma empresa boa, então a ação vai subir de maneira mais explosiva. Eu acho que isso ainda pode acontecer, mas não aconteceu até agora, e quanto mais tempo fica sem acontecer, maior o custo de oportunidade, que eu podia estar com uma ação que, na minha opinião, é de uma empresa melhor, que é o caso de Itaú. Mas, felizmente, eu não tô com esse prejuízo desse tamanho, tá menor. E aí, já utilizando uma frase do Charlie Munger, o sócio brilhante do Buffett, falecido recentemente, no ano passado, 99 anos, morreu comprado, ele dizia que para ganhar dinheiro com ações você não tem que ser um gênio, basta não ser um idiota. No sentido de que você não tem que ter grandes acertos. É muito mais importante evitar os grandes erros. E aqui está o ponto que puxou a rentabilidade do ChatGPT para baixo. Então, se a gente olha aqui os 7.147,80 investidos em Magazine Luiza e os 7.142,38 investidos em Casas Bahia, veja que no momento, e aqui eu vou citar Casas Bahia, que é o caso mais emblemático, dos 7.100 e pouco só sobraram R$ 744. Falamos de um prejuízo de 89,58%. E aí que está o ponto. Quando uma ação cai agressivamente assim, no caso quase 90%, o quanto ela tem que subir para que você consiga recuperar o dinheiro? Pensa, você tinha R$100, perdeu 90%, agora tem 10. Para os 10 voltarem a ser 100, tem que subir 900%. E é extremamente complicado de ver isso acontecendo. Em cripto é complicado, que dirá com ações. É impossível, Bruno? Lógico que não é impossível. É improvável? É improvável. Sobretudo com uma mudança de cenário. Porque quando o ChatGPT montou essa carteira, o que a gente tinha no horizonte era a queda de juros que realmente veio, Selic de 3,75 indo para 10,5. Porém agora, para a reunião dessa semana, qual a expectativa para a Selic? Como vocês podem ver aqui nas opções de cupom que eu estou colocando na tela, a expectativa é de manutenção da Selic e já tem gente até projetando que nós poderíamos ter aumentos da Selic nesse ano. Algo que no começo do ano, quando você tinha lá casa de análise, research, bancos falando de Selic a 9%, era praticamente impensável. Mas esse cenário que se desenha agora torna muito mais difícil a subida do preço das ações do varejo. Então isso aqui puxou a carteira para baixo, porque além de não subirem, também são empresas que não pagam proventos. Não é um negócio que caiu 90%, mas pagou um provento bom. Muito pelo contrário. Vendo aqui a parte dos proventos, vou colocar aqui os últimos 24 meses, apesar de que tem 13 meses a carteira, né, mas vai pegar todo o período. Veja que o total de proventos foi de 4.417,68, o que representa um yield on cost de 5,62%. Guarde esse número, eu vou deixar anotado aqui também, porque depois eu vou comparar esse número com o da minha carteira, para ver se a gente teve um yield on cost mais alto. Não que isso seja o mais importante, né? Porque tem carteira que vai ter menos dividendo, mas vai ter um melhor desempenho. Então tudo se resume ao final ao desempenho, se você está ganhando mais dinheiro ou não. Vindo aqui para baixo, tivemos um cenário variável de pagamento, com alguns meses chegando a quase R$1.000, o que daria quase 1% em relação ao dinheiro investido, R$100.000. E aqui, quando a gente olha o total dos proventos distribuídos, os 100% e a divisão, o grande destaque ficou para a Petrobras. 34,9% dos dividendos distribuídos vieram dessa ação, que também foi a campeã na hora que a gente olha o desempenho em relação ao seu preço médio, que você poderia ter de ganho de capital vendendo a ação. Depois disso, o segundo lugar ficou com Vale 16,7% e o terceiro com Itaú 12,1%. E aí repare que nem figuram na lista Magazine Luiza e Casas Bahia porque não pagaram dividendos já que estavam passando por maus bocados. E vindo aqui na parte que resume tudo, rentabilidade avançada, antes de ir para minha carteira e ver como é que foi o desempenho durante o mesmo período, vamos ver aqui como é que foi a do ChatGPT. Se a gente olha aqui no gráfico, ele está marcando menos 5,85, mas a comparação veio por padrão desde 30/4/2023. E a carteira não existia em 30/4, ela foi criada no final de maio. Então eu vou puxar aqui a nossa aba de comparação para 31 de maio, para que tudo comece ao mesmo tempo. Então
tá no dia 16, 17, passou um pouquinho. Aqui, 31 de maio. A carteira teve desempenho de menos 7,97. Como é uma carteira só de ações, comparando com o Ibovespa, ela ficou muito atrás, o Ibov subiu 9,22. Comparando com tudo, ela perde para o S&P, que foi um grande destaque, perde para o CDI, que deu 12% no período, perde para o IFIX, que deu 11,8%. Como já vimos, perdeu para o Ibovespa e para o Bitcoin, nem vale a pena comparar, porque aí é humilhação para todo mundo, né? Eu gosto sempre de deixar o Bitcoin aqui para me lembrar do custo de oportunidade, que ao investir em ações ou fundo imobiliário, eu estou deixando de comprar Bitcoin. E aproveitando esse ensejo, eu vou lembrar vocês que no dia 24 de junho, o Felipe Santana, da Paradigma Education, vai ministrar uma masterclass falando sobre como ganhar criptos quase de graça, ou seja, através de airdrops. Ele vai contar até uma história curiosa minha. Imagino que ele vai contar. Porque meus primeiros ganhos com criptomoedas, no caso com Bitcoin, vieram também de maneira quase gratuita. Eu só gastava um tempinho para isso. Era um ganho pequeno naquela época, mas como o Bitcoin se multiplicou de preço muitas vezes, eu juntei 9 Bitcoins de maneira gratuita. Bom, faça as contas, né? 9 vezes o preço do Bitcoin atualmente, para ver o quanto eu poderia ter ganho se tivesse segurado o Bitcoin até agora. Esses 9 não foi o caso. Eu fui vendendo ao longo do caminho. O preço mais alto que eu vendi foi por R$58 mil. Mas é interessante notar como certas oportunidades aparecem em alguns momentos e desaparecem. E hoje há oportunidades na mesa para que você possa ganhar criptos quase de graça. Então, para quem quiser se informar melhor sobre isso, se inscreva no link da descrição para poder assistir a Masterclass no dia 24. Lembrando sempre que após a Masterclass a gente abre a turma 6 do Viver de Renda Cripto. Um curso 100% voltado para te ensinar como funciona esse mundo bem interessante das criptomoedas, que vai ser responsável por muitos dos lucros gigantescos que teremos nos próximos anos, mas também por alguns dos maiores prejuízos para aqueles que são incautos e não sabem mexer com esse mercado. Voltando aqui ao vídeo, eu vou tirar o Bitcoin, agora que a gente já viu que ele humilha todo mundo, só para deixar a comparação melhor. Então aqui nós temos, mais fácil, não ficar tudo em linha, o S&P como um destaque, nós temos CDI, Ibovespa, IFIX, Ibovespa e IFIX quase empatados e a carteira muito abaixo, tendo sido bem prejudicada por conta das empresas de varejo. E se a carteira do ChatGPT deu menos 7,97, o quanto deu a minha desde o dia 31/5? Vamos mudar aqui a aba, carteira de ações. Por padrão ele está puxando desde o dia 31/1 de 2023. Nesse período, veja que essa carteira de ações, ela perde para o S&P, perde para o Bitcoin, mas quanto aos outros benchmarks nacionais, IFIX, CDI, Ibovespa, e principalmente Ibovespa, já que ela só tem ações e um ETF, que foi recentemente colocado, o IVVB11, veja que ela está dando uma performance de 24,93 contra o Ibovespa de 7,75, ou seja, praticamente 3 vezes o Ibovespa no mesmo período. Mas deixa eu ajeitar aqui para o dia 31 de maio do ano passado. Colocado dia 31 de maio, veja que a carteira está dando 8,92, performance positiva, então ganhamos o ChatGPT, mas está perdendo para o Ibovespa nesse período, 9,22 contra 8,92, então uma diferença de 0,3. Meu Deus, então vale mais a pena comprar o ETF de Ibovespa nesse caso, né? Não, porque esse é um período em que o Ibovespa ganhou. Agora, se eu volto aqui para o período que estava sendo anteriormente contemplado, a gente está ganhando. E vamos olhar só nesse ano. Para isso eu vou trazer aqui para janeiro de 2024. Veja que o Ibovespa está caindo 9% e a carteira está caindo também, infelizmente, né? Só tem ações, as ações todas estão caindo, ela acabou caindo também, mas está caindo 4,41. E aqui está o ponto que ainda me leva a fazer uma gestão ativa do meu portfólio de ações aqui no Brasil. Pelo menos por enquanto, tá, gente? Eu não tenho nenhum problema em mudar de ideia conforme o mercado vai mudando, porque no mercado americano eu só uso ETFs. No mercado nacional, que é menos eficiente, eu acho que ainda há valor em você montar sua carteira fazendo stock picking. E pelos dados que a gente vê até aqui no programa do MyProfit, eu tenho essa confirmação. Porque quando o Ibovespa tem uma performance positiva, eu estou conseguindo ter uma performance, na maior parte do tempo, acima do Ibovespa. Principalmente em períodos maiores, janelas mais longas de tempo. E quando o Ibovespa tem uma performance negativa, eu estou conseguindo cair menos. Então, se quando sobe eu subo mais e quando cai eu caio menos, eu estou melhor. Porque tem muita gente que quando sobe, o Ibov subiu 10, a pessoa sobe 20, a carteira dela. Só que o Ibov cai 10, ela cai 20. Então ela não é melhor, ela só é 2 vezes mais volátil. Agora, se sobe, você sobe mais e cai, você cai menos, então você está indo melhor efetivamente. E por isso eu vou continuar fazendo esse stock picking aqui neste quadro, pelo menos durante algum tempo. A hora que o mercado brasileiro passar de 5 para 10 milhões de pessoas, tiver muito mais valor aportado, tiver muito mais gente olhando, muito mais inteligência por trás, ou seja, o mercado estiver mais eficiente, aí pode chegar um momento onde eu falo, vou vender tudo e vou comprar só ETF. Igual faço lá fora. Mas acho que ainda não é o momento no mercado nacional. E olhando aqui o gráfico, vou novamente excluir o Bitcoin para ficar mais fácil de comparar os outros. Veja o seguinte, aqui o S&P dando banho em todo mundo,
subindo, o CDI na sua marcha constante, o IFIX, que também não está tendo um ano muito bom, mas teve um desempenho bem mais linear em comparação com as ações, e aqui a minha carteira, que está bem melhor que Ibovespa, mas como ela só tem ações de um ETF que eu coloquei agora, internacional, mas foi a última posição a entrar na carteira, e que inclusive está me dando alegrias, né? A gente vai ver o desempenho ali, mas acabou subindo. O dólar também deu uma força. Não sei se vocês viram o dólar hoje, mas até me assustei. Até tirei um print aqui na hora, você pode ver que ele está batendo R$ 5,41. Espero que quando você assistir esse vídeo o dólar esteja baixando, né? Mas vai saber a que valor vai chegar esse dólar. E isso piora muito a nossa vida, porque tudo que é importado fica mais caro, o que pode ser exportado também fica mais caro. Se você é um exportador bom, mas pra gente que quer consumir esse conteúdo, o cara pensa, eu vou exportar para ganhar mais ou vou vender aqui? Para vender aqui eu tenho que ganhar tanto quanto, então ele aumenta o preço também. Agora, por IVVB11 acabou fazendo bem para a carteira. Então, indo aqui na parte da posição detalhada, estou com 11 ativos em carteira. Já adianto que vou vender um desses ativos hoje, vou ficar com apenas 10, temporariamente, depois eu pretendo colocar uma outra posição na carteira do canal, vou explicar o porquê que eu vou vender, inclusive. Mas, em termos de lucro, nós temos a maior parte das posições no lucro e temos 4 posições me dando prejuízo. O maior deles está aqui em BTG Pactual, mas não pense em vender a empresa, muito pelo contrário, penso até em aumentar a posição. Não sei se no próximo episódio, mas isso deve acontecer ao longo do ano. Temos Bradesco, que como eu comentei foi um tombo, mas felizmente eu estou perdendo menos da metade do que o ChatGPT está perdendo. Vamos esperar os próximos resultados de Bradesco para ver se eu continuo com ele na carteira ou se eu troco. Temos CEMIG caindo 4%, mas aqui também a gente está vendo só a questão de ganho de capital. CEMIG pagou um bom dividendo, deu uma boa bonificação. E temos SLC Agrícola caindo 8,47%. Eu já tinha vendido um pedaço de SLC e parece que eu tomei a decisão acertada, porque depois ela acabou caindo um pouquinho mais. E a estreante aqui na carteira, que foi a compra de R$ 74.462,50, o que em termos de peso faz com que IVVB, como você pode ver aqui, com seus atuais 81.222,50, seja a segunda maior posição da carteira, ele está subindo 9,08%, sendo que ele foi colocado na carteira em questão de um mês. Aqui a gente tem uma mão do mercado americano que subiu, mas também uma boa ajuda da apreciação do dólar contra todas as moedas mundiais, mas principalmente contra a moeda do Brasil. Novamente colocando aqui o print do dólar contra o 5,41 que a gente viu. Não sei qual vai ser o preço quando você assistir esse vídeo, mas estamos falando de mais de 11% de apreciação ao longo do ano, o que difere muito do que está acontecendo com outras moedas. É verdade que o dólar se apreciou contra todas? Sim. Como você pode olhar nesse gráfico do pessoal do Valor Econômico, e aqui nós temos uma cesta de moedas emergentes e a moeda brasileira comparadas ao dólar. Veja que as emergentes estão perdendo para o dólar também. O dólar se valorizou contra elas, mas se valorizou muito mais contra o real, o que mostra que não é só fator externo, tem também um bom peso de fator interno nessa conta. E aí, olhando agora a parte dos proventos, só para a gente comparar o yield on cost, mas como eu disse, o mais importante no final é a rentabilidade. Se a gente pega aqui durante todo o período, vou colocar também os últimos 24 meses, igual eu fiz lá com o ChatGPT, e aqui eu vou me atentar para a parte percentual, até porque o valor investido na carteira é bem diferente do valor do ChatGPT, então percentualmente é o que interessa, né? Rentabilidade percentual, e aqui o ganho percentual de 6,52%, enquanto no ChatGPT, como você pode ver aqui na tela, era de 5,62%. Ou seja, chegando ao final dessa parte, antes de vender uma ação da minha carteira, veja que, infelizmente, não parece ser um bom negócio você simplesmente delegar a sua escolha de ações para o ChatGPT, pelo menos não quando eu fiz, e não com os parâmetros utilizados dele ficar um ano sem olhar a carteira. Talvez agora, com a evolução da inteligência artificial, a coisa seja diferente. Pode até fazer um outro teste. E aí eu vou pegar uma carteira começando do zero, porque senão já sai prejudicado o ChatGPT, né? Que vai estar com menos do que os 100 mil iniciais, uma performance negativa que contaminou a carteira. Para quem quiser, se achar válido, eu posso fazer isso. Deixa aqui nos comentários as sugestões de vocês. E no geral, comparando minha carteira com o Ibovespa, apesar de alguns períodos do Ibovespa poder ganhar da carteira, em períodos maiores, a maior parte do tempo, ela está tendo um desempenho melhor do que o do nosso índice de ações, o principal que nós temos aqui no Brasil. Bom, e agora, qual é a minha ideia de vender uma posição aqui da carteira para melhorar o desempenho ao longo do tempo? E antes de falar alguns dados dessa empresa que eu vou vender, só vou lembrar do seguinte, para quem gostou desse programa que eu usei tanto para consolidar minha carteira quanto a do ChatGPT, que é o MyProfit, criado por um aluno do Viver de Renda da turma 10, o Rodrigo Poveron, eu lembro que a gente tem uma parceria aqui no canal com eles, então você pode usar o cupom PERINE10 para assinar com 10% de desconto, e isso vai te ajudar não só na consolidação, mas também em ver toda uma parte de apuração de DARF, compensação de prejuízo, declaração de imposto de renda, então esse programa ele facilitou muito a minha vida. Para quem quiser conhecer, link na descrição, cupom PERINE10.
mês. Agora falando da empresa que eu vou vender. Não é mistério para ninguém que os eventos climáticos, que foram responsáveis por grande prejuízo no passado e também nesse ano, vão impactar uma série de empresas. Se a gente olha o tamanho desse impacto, ainda é fortemente incerto, porque olhando estimativas, o pessoal fala que as chuvas no sul causaram 2,5 bilhões de prejuízo, essas de agora. Porém, as do ano passado, que não foram tão fortes quanto as de agora, causaram 105 bilhões. Ou seja, esse número de 2,5 tende a aumentar em termos de contabilidade. E tem muito estudo falando que esse prejuízo só vai aumentar. Tudo bem que pode ter um certo alarmismo em alguns estudos, né? A gente está falando de futuro, de um período muito longo à frente, mas, por exemplo, tem um que fala que até 2050 vão ser 12,5 tri de prejuízo em dólar por conta de eventos climáticos. E aí eu volto para minha carteira. Ao escolher empresas para investir, você já corre um certo risco. Você tem o risco de mercado, que tem a ver com a negociação das ações. Algumas podem ser menos líquidas, então tem uma questão de risco de liquidez. Você corre o risco político do Brasil. Só que tem uma empresa específica que captura na veia esse risco climático mais do que as outras todas que eu tenho no portfólio, que é SLC Agrícola. No episódio do Viver de Ações onde eu coloquei SLC na minha carteira, eu até citei esses pontos. Eu colocava alguns riscos a serem observados. Eu vou citar dois aqui. Na época foi o primeiro e o terceiro que eu citei. O primeiro era sujeito à quebra de safras, o que impacta negativamente os negócios da companhia. E o terceiro, fatores climáticos podem impactar o desempenho operacional da companhia. E esse risco climático é uma coisa que afeta as empresas todas. Você pega bancos, por exemplo, um BTG que eu tenho na carteira, um Banco ABC, um Bradesco. Eles vão dar crédito rural, vão ajudar as empresas a estruturar CRAs, podem sofrer com inadimplência devido à questão dos produtores estarem quebrando, porque perderam colheita. Então eles já correm esse risco, mas não tanto quanto a SLC. E a gente já viu esse risco aparecer no ano passado, onde a gente teve uma chuva mais forte no sul, não tão forte quanto agora, e seca no centro-oeste, o que fez com que o lucro da SLC caísse 60% no primeiro trimestre desse ano em comparação com o do ano passado. Até pensando nessa questão de risco climático, eu já tinha diminuído um pouco a posição. E agora o que eu vou fazer é vender a posição inteira. Voltando aqui no MyProfit, nós vemos que no momento eu estou com um prejuízo de 8,42 em SLC. O que vai acontecer é que esse prejuízo vem para cá, em ficha de renda variável tributada, e vai se somar a esses 11.994,19 que eu tenho aqui de prejuízo acumulado até então. E aí quando eu for vender alguma posição com lucro, tanto em ações quanto em ETFs, desde que seja uma operação não day trade, porque essa daqui é não day trade, são contas diferentes, eu vou poder compensar o lucro com esse prejuízo, de modo a não ter que pagar imposto. Pô, Bruno, mas não seria melhor você esperar essa ação ela subir para você sair no 0 a 0? Aí vamos lembrar que dinheiro não tem carimbo, ou como diria o imperador Vespasiano, da dinastia dos Flavianos, o 10º César de Roma, pecunia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. O dinheiro que eu perdi com uma ação, eu não tenho que ganhar exatamente com essa empresa, eu posso ganhar com uma série de outras empresas da minha carteira. Ou até com algum outro ativo, né? Eu posso comprar cripto, por exemplo. Por isso, o que eu vou fazer agora é simplesmente vender minha posição em SLC. Eu já estou com o home broker da Rico aqui aberto, SLC já está aqui na boleta, no caso eu vou vender. No preço de negociação está 17,51, 17,52, vou colocar aqui para vender por 17,51, são 2.400 ações, que dá um total de R$ 42.024. Preencho minha assinatura eletrônica e coloco para vender. Pronto. Tudo executado, então vendi minhas 2.400 ações de SLC. E aí no próximo episódio eu mostro para vocês o que eu vou fazer com esse valor. Se eu vou investir em alguma empresa já da carteira ou se eu vou colocar um novo nome, já que agora eu tô com 10 e antes eu tinha 11, então veja esse espaço dentro da carteira do Viver de Ações. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e faço novamente o convite para que vocês assistam a Masterclass do Felipe no dia 24/6 sobre como ganhar criptos quase de graça. E para quem quiser um outro vídeo do ChatGPT, deixe os comentários aqui. Tendo muito comentário, eu faço o vídeo. Se não tiver, aí eu entendi que vocês não têm demanda por esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.